Nossa aula agora nós vamos falar sobre um conflito mundial conhecido como Primeira Guerra Mundial, que compreende os anos entre de 1914 e 1918. Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. O general William T. Sherman. Então, assim, ele escreveu isso quando estava nas trincheiras com a máscara de gás no ano de 1917. Antecedentes da guerra. O que estava acontecendo no mundo, principalmente na Europa, antes de iniciar propriamente a Grande Guerra? Na Europa estava acontecendo um período chamado de Belle Époque, de 1871 a 1914. A Europa viveu um período de relativa paz, progressos tecnológicos e científicos, reformas sociais e elevação do padrão de vida. O povo europeu estava vivendo uma ilusão. O crescente nacionalismo nos países europeus, nacionalismo exacerbados. A busca por novos mercados consumidores, fornecedores de matéria-prima, também conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. E os fortes investimentos na indústria bélica. O que é bélica? Indústria de armas, conhecido como período de paz armada. Anunciavam a proximidade de um possível conflito. O aumento das tensões podiam ser verificados desde o final do século XIX. Países europeus procuravam então se organizar os exércitos e produzir armamentos e fazer acordos entre si para garantir proteção e ajuda entre eles por uma possível disputa de grupos rivais. Quais eram essas rivalidades que aconteciam na Europa? Nós vamos falar do continente europeu. A rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha, conhecida como rivalidade anglo-alemã, com a corrida que é a competição industrial e comercial da disputa por mercados na época. A rivalidade entre a França e a Alemanha, desde 1871, quando a França perdeu a região da Alsácia-Lorena, uma região rica em carvão e minérios de ferro, perdera essa guerra para a Alemanha, na guerra chamada Franco-Prussiana, e o revanchismo francês que depois vai acontecer. E isso aí tudo foi antecedentes para guerras, e também na Europa formou-se blocos militares. Esses blocos militares foram chamados de Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Quais os países que formam o bloco militar da Tríplice Entente? Inglaterra, Rússia e França. Quais os países que formam a Tríplice Aliança? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Vamos lembrar também que vamos ver, a vira-casaca da Itália, não vê bem que a Itália sempre estava em cima do muro, ele pendia para o lado que estava melhor para ela. E também, mais tarde, a entrada de um país que fez a diferença na Tríplice Entente. Na Tríplice Entente. As causas dessa formação desses blocos militares: o imperialismo e o nacionalismo. A Alemanha versus Inglaterra, busca por mercados consumidores. A Alemanha versus Itália, que é a Inglaterra e França, nacionalismo. A Alemanha versus França, a questão da Alsácia-Lorena. E a Áustria, o Império Austro-Húngaro versus Rússia, a questão da região, a questão eslava. Tudo isso aí formou blocos militares. Tem um ponto em comum aí, nós vamos ver que é a questão da Alemanha. Tá? Em todas as questões militares, a Alemanha estava aí. A Primeira Guerra, também conhecida como Grande Guerra, um conflito mundial
Fala-se mundial, mas aconteceu propriamente em território europeu, que foi entre os anos de 1914 e 1918. Aconteceu pelas disputas imperialistas, a tensão e rivalidade entre as principais potências, entre elas Inglaterra, Alemanha e França, os movimentos nacionalistas, um deles conhecido como pan-eslavismo, a união dos povos eslavos da Europa Oriental, o pan-germanismo, a anexação à Alemanha de territórios da Europa Ocidental, onde viviam os povos germânicos, que a Alemanha também é conhecida como Germânia, e o revanchismo francês, que é a recuperação da Alsácia-Lorena pela França, que foi perdida na Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha era governada pelo rei, ou seja, pelo imperador, o Kaiser Guilherme. Mas quem governava é seu primeiro-ministro, Otto von Bismarck, que unificou a Alemanha em uma região só. Entre elas, essa região da Alemanha tinha a Prússia, que era conhecida como a Prússia. Na Primeira Guerra Mundial, toda essa questão que eu falei com vocês, esses antecedentes, faltava apenas um estopim. Alguém riscar o fósforo para acontecer, para eclodir a Primeira Guerra. E esse motivo veio no dia em que o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando e sua esposa. Eles foram assassinados em 28 de julho de 1914 por um nacionalista sérvio. Esse nacionalista, um rapaz chamado de Gavrilo Príncipe, estudante sérvio, membro de uma organização chamada Mão Negra, que lutava pelos territórios, pela unificação dos territórios eslavos, chamado também, que era conhecido como pan-eslavismo. Qual foi a reação? O Império Austro-Húngaro acusou a Sérvia de ser mandante do crime e declarou guerra. Foi aí a ativação daquelas políticas de aliança que eu falei para vocês. Poucos dias depois, foi um país declarando guerra ao outro. Vamos lembrar que a Tríplice Aliança era formada por a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Lembra da paz armada e dessa questão também das alianças? Então, a Alemanha veio em socorro do Império Austro-Húngaro. E aí agora começou, foi um efeito dominó. Um país declarando guerra ao outro. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em fases. Foram 3. A primeira fase durou de 1914 a 1915. Essa fase, a gente relata que foi uma intensa movimentação das forças das tropas, principalmente a da Alemanha, sobre a França e a contra-ofensiva francesa. Aí teve um equilíbrio das forças. De início, a Alemanha marchou sobre a Bélgica até chegar sobre a fronteira da França, mas a França reagiu. Aconteceu em poucos meses. Dessa fase, acontece a segunda, que foi a maior delas, de 1915 a 1917. Essa fase é conhecida como Guerra de Trincheiras. Trincheiras são valas abertas, buracos grandes, enormes, em que cobria os homens. Nessas trincheiras ficavam toda a questão dos armamentos, eram bem fortalecidos, mas eram de condições subhumanas, essas trincheiras. Houve trincheira dos dois lados, viu? Essa garantia a posição e o período de desgastes das tropas. Por quê? Viver a céu aberto, em buracos, sempre em alerta, que poderia acontecer ataques. Aquelas armas inventadas no período de paz armada fizeram a sua estreia na Guerra de Trincheiras. Aviões lançavam bombas no ar, tanques lança-chamas, gases venenosos. E a qualquer momento poderia acontecer um ataque. Além disso, eles tinham que ficar vendo os corpos das pessoas a céu aberto. Só à noite que poderiam sair para pegar os feridos.
corpos em estado de putrefação, ratos e assim, fora o inverno rigoroso da Europa e chuvas intensas que enchiam esses buracos de lama e de água. Então foi um período muito difícil. Houve trincheiras desde o Mar do Norte até a fronteira da Suíça, dos dois lados, muito grande. E a terceira fase da guerra, que foi de 1917 a 1918. O que marcou a segunda fase para a terceira? A entrada de outros países nessa guerra e a saída da Rússia. Por que na Rússia? Porque lá a Rússia, um país, um império ainda feudal, comandado por uma mão de ferro pelo czar Nicolau II, ainda era uma Rússia uma Rússia agrícola, em que os russos ainda viviam em estado de muita pobreza, a maioria. Então a Rússia assina um tratado de paz e sai da guerra, porque na Rússia estava iminente de acontecer a Revolução Socialista. Vamos voltar na primeira fase da guerra, de 1914 a 1915. A corrida armamentista, paz armada, fortalecimento dos exércitos. Durante os primeiros meses da guerra, até o início de 1915, caracteriza-se marcante pelo deslocamento constante das tropas. Certo de que venceria a guerra, em pouco tempo, o exército alemão avançou sobre a Bélgica. Se vocês pegarem um mapa europeu, vai ver que os países da Europa tudo perto um do outro. E a Bélgica ficava perto, o que separava a Alemanha da França era a Bélgica. E depois de avançar sobre a Bélgica, ele penetrou no território francês, até as proximidades de Paris. Os franceses contra-atacaram em setembro de 1914 e conseguiram deter o avanço alemão. Com a ajuda também da Inglaterra, principalmente da esquadra da Inglaterra. Foram uma sucessão de acontecimentos em 1914. Em 28/7, a Áustria declara guerra à Sérvia e invade o país com seu exército, com a ajuda da Alemanha. Em 29/7 de 1914, a Sérvia, em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza as tropas em direção ao Império Austro-Húngaro. Em 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e à França. Em 4 de agosto, para atingir a França, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro invadem a Bélgica. E em 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Foi um efeito dominó. E vamos voltar lá de novo, nas políticas de aliança, os países que foram a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, você percebeu aí agora que uns foram ajudar em socorro uns aos outros. O momento inicial da Primeira Guerra foi de empolgação popular pela guerra. Os blocos dos países, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Turquia, Bulgária e Itália. A França, a Inglaterra, a Bélgica inicialmente neutra, a Sérvia, a Itália, em 1915, a Grécia, os Estados Unidos e o Japão. Lembra que eu falei da Itália? A Itália, de início, ela fez parte da Tríplice Aliança. No meio da guerra, ela se desentende com a Alemanha e pula para a Tríplice Entente. O Brasil, país sul-americano, entra no conflito ao lado da Tríplice Entente. A segunda fase da guerra, 1915 a 1917. Na fase ocidental, essa fase foi marcada pela guerra de trincheiras. Os exércitos defendiam suas posições utilizando uma extensa rede de trincheiras, que foi o que eu falei para vocês. Enquanto isso, lá na frente oriental, o exército alemão impunha suas sucessivas derrotas ao mal treinado exército russo. Então, assim, entretanto, a Rússia não teve fôlego para continuar, viu? Para se defender. E a Alemanha avança sobre o território russo. Vocês vão ver depois imagens das trincheiras. No dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declaram guerra aos alemães, porque
os Estados Unidos teve o seu navio afundado pelo exército alemão. Em 1917 foi um fato importante para acabar a segunda fase da guerra e começar a terceira. A Rússia sai da guerra. Ela assina um acordo de paz em separado com a Alemanha e sai da guerra. Por que isso? Porque estava acontecendo a revolução lá na Rússia. Estava acontecendo momentos revolucionários, que nós vamos ver, é um dos próximos assuntos. A fase final da guerra, a terceira fase, de 1917 a 1918. Em julho de 1918, ingleses, franceses e americanos desferem sucessivos golpes sobre a divisão alemã, que já não consegue mais resistir. Em Berlim e demais cidades, multidões realizam manifestações contra o czar ou Kaiser, e a velha monarquia alemã cai. E é criada a República de Weimar. Em novembro, em 11 de novembro, são assinados os documentos. O novo governante da Alemanha assina o tratado de rendição com os países da Entente e declara oficialmente o final da guerra. A Alemanha e os seus exércitos saem da guerra de forma, como eles foram derrotados, sem moral nenhuma. O fim do conflito. Por quê? Como é que foi os antecedentes para acontecer o fim do conflito? Os Estados Unidos entram na guerra, desequilibra as forças alemãs. Em 1918, a Alemanha, isolada por suas forças, tenta sustentar os combates, mas não consegue. O tratado de assinatura do armistício, que é o acordo de paz, sendo a Alemanha obrigada a assinar, no território francês, mais precisamente no Palácio de Versalhes, que define as obrigações e também as punições à Alemanha. Nesse tratado de Versalhes, impõe à Alemanha devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, ceder as minas de carvão da região do Sarre à França por um prazo de 15 anos, ceder suas colônias, submarinos e navios à Inglaterra, à França e à Bélgica, pagar uma vultuosa indenização de 33 bilhões de dólares aos vencedores, reduzir a quase nada o seu poderio bélico, proibida de possuir força aérea e de fabricar armas, e proibida de ter um exército superior de mais de 100 mil homens. Isso foi uma morte para a Alemanha. Teve que fazer tudo isso. E, além do mais, ela saiu da guerra economicamente falida. É o elevado número de mortes devido ao uso das novas armas. Quais foram as novas armas que foram inventadas? Foram inventadas na Primeira Guerra Mundial, no período da Paz Armada. Metralhadoras, gases venenosos, tóxicos, lança-chamas, projéteis explosivos, uso de aviões, submarinos, fizeram tudo sua estreia na Grande Guerra. A fome foram consequências. Fome nas regiões afetadas devido à destruição diversas das estruturas econômicas, das plantações, estradas. Economia direcionada à produção de artigos para a guerra. Não se produzia muitas coisas nas fábricas, nas indústrias. Detalhe, quem produzia as bombas eram as mulheres. Elas conheciam como canarinhos, porque o produto químico deixava todas elas amarelas as mãos. Os maridos iam para as guerras, quem tinha que sustentar a casa eram as mulheres. E muitos não voltavam. Elas têm o quê? O emprego dela, porque as indústrias só tinham no mundo para a produção de armas para a guerra que estava acontecendo. A força de trabalho feminina, especialmente na Inglaterra, na França e na Itália. É o que eu falei para vocês. Quais foram essas consequências da guerra para o mundo? O declínio da Europa, que foi duramente atingido, porque a guerra foi praticamente em território europeu. A ascensão dos Estados Unidos, que a partir de então tornaram-se uma grande das potências, porque os Estados Unidos entrou na guerra quase no final.
fez a diferença também. Mas os Estados Unidos, eles supria a Europa de produtos para a indústria e emprestava dinheiro também. No final da guerra, ela se despontou como uma potência mundial, os Estados Unidos. A intensificação dos problemas que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia foi consequência da guerra. O aparecimento de regimes totalitários, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, a morte de um número de homens 2 vezes maior do que das principais guerras que tinham acontecido no mundo antes. Viu? Foram mais de 100, de cada 100 soldados, 63 pertenciam às Forças Armadas da Entente. Foram milhões de pessoas mortas, principalmente homens e jovens também. O número de civis mortos nas áreas atingidas pela guerra chegou a mais de 5 milhões aproximadamente. Civis, não tinha nada a ver na guerra. A fome, a doença e a falta de abrigos custou mais de 337 bilhões de dólares a guerra, para todos. A guerra destruiu a vida industrial e comunitária de muitas cidades, fábricas, ferrovias, estradas. Em muitos países o povo teve que depender de alimentos fornecidos pelo governo. Então foi uma destruição total. Economicamente falida os países da Europa. E a Alemanha ficou com essa derrota travada na garganta até chegar à Segunda Guerra. Ela foi, nesse período, se reerguendo. Uma das principais causas, uma das principais consequências da guerra foi a divisão. O mapa europeu foi refeito. Se vocês vão pegar o livro de vocês, em 1914, o mapa da Europa estava assim dividido. Em 1918, ao terminar, surgiram novos países. Os grandes impérios foram desfeitos. Viu? O Brasil participou da guerra ao lado da Tríplice Entente. Outra consequência da guerra foi a criação da Liga das Nações, o surgimento de novos países, o despontamento dos Estados Unidos como potência mundial, a Revolução Russa e, principalmente, a redivisão do mapa europeu. E assim, vocês precisam pegar os livros de vocês, porque aqui é só uma introdução. Rever, reler e nós voltaremos depois. Tchau!